Bom dia a todos. Esse vídeo vai estar apresentando como tema Sociedade e Escola. Infelizmente, a pessoa que está analisando esse vídeo, que é o Bruno Ramos, não poderá estar aqui, então ele deixou conosco um vídeo. Inclusive, eu gostaria de agradecer o trabalho da Helena Leopoldo, que nos auxiliou em todos esses sentidos, até mesmo de poder auxiliar nessas adaptações. Inclusive, a tradução, não vai ter como fazer uma tradução com um rapaz de camisa preta e calça jeans que começa a fazer uma coisinha muito simples. Em que roda, em que gira ardentemente, com o calor do sol, em grande paz, começa a gritar e a demonstrar a sua identidade, que essa ave é surda, e que rapidamente começa a voar rasantemente em diversas localidades daquele local, livremente, até que de repente ela fica presa em uma gaiola, na árvore do conhecimento, naquele mundo que gira, e pode permanecer ali. Assim como nós temos outras aves, como aves índias, aves indígenas, de outras culturas. Naquela mesma ave, nós temos outras aves, como entre muitas outras culturas, naquela mesma ave. Aves japonesas, aves negras, aves indígenas, aves cegas, todos estão em união por um mundo melhor. Nós gostaríamos realmente que tivesse essa união entre outros países, entre outras culturas, como cegos, pessoas com deficiência visual, surdos. Nós sabemos que todos têm essa diferença, inclusive os surdos têm essa diferença, desculpa. Eu gostaria que vocês copiassem 4 sinais de uma pequena questão rápida, uma questão de pensamento positivo sobre essas discussões que serão apresentadas. O primeiro sinal, por favor, se pudessem copiar, é fechando a mão de vocês, como se fosse um soco, e batendo no dorso da mão, uma mão sobre a outra. Esse sinal significa o sinal de esperar. As mãos fechadas em soco é como se fosse um sinal de esperar. Esperar. O próximo sinal seria com as mãos abertas, como se vocês estivessem segurando uma bola. E como se vocês pudessem alisar o mundo nas suas próprias mãos. Da esquerda para a direita. Esse significa o sinal de mundo. O próximo sinal é com os polegares abertos e os dedos fechados, apenas o polegar aberto, e rodando um sobre o outro de maneira simultânea. Significa o sinal de mudar, mudança. O próximo sinal é a mão aberta com os dedos fechados, que significa o sinal de agora, fazendo o movimento de uma mão e encontrar a outra, com a palma da mão para cima. Rapidamente, não há problema se vocês não façam da maneira que vocês conseguirem fazer esse sinal. Eu queria que vocês copiassem comigo. Esperamos que o mundo mude agora. De novo, esperamos que o mundo mude agora. Esperamos que o mundo... Vamos ter esse pensamento positivo nessa discussão. Bom dia a todos. Eu vou falar bem rapidamente sobre o Grêmio Estudantil do INS. A nossa opinião a respeito da identidade surda, nós não somos a favor da inclusão pela forma de comunicação livre de expressão através da língua, da nossa língua de sinais. E nós temos aqui percepções, nós percebemos as coisas, o mundo através da língua de sinais. E não tendo isso, parece que distorce, e as coisas ficam distorcidas para nós. E nós queremos que a igualdade, que é o direito de comunicação, o direito da língua de sinais, só isso. E eu vou entregar um livro aqui, contando a história do Instituto, a história do INS.
Eu gostaria de agradecer ao apoio de todos, no geral. Muito obrigado. E eu gostaria também de agradecer a atenção. Bom dia a todos. O meu nome é Nelson Pimenta. Eu estou estudando mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, mas moro aqui no Rio de Janeiro. Sou presidente do CIACS, que é o Centro de Arte e Cultura Surda, que fica em Botafogo. Eu gostaria de estar falando rapidamente em relação à importância, como foi colocado, da comunidade surda. Muitos pensam que a comunidade surda é contra a inclusão, mas na verdade não é. Nós queremos que vocês, na verdade, compreendessem o que é o sentido do que é o surdo, o que é cultura e o que é essa identidade surda. Já temos muitos pesquisadores acadêmicos que falam dessa questão, por exemplo, a Gladys Perrin, que vai em relação à identidade surda e nesses ambientes. E também vai pesquisando um pouco também sobre a Karen Bellin-Strobel, que é doutora surda, e ela pesquisa sobre a cultura surda. E quando a gente pensa no contexto da inclusão, como é essa questão da subjetividade daquele sujeito surdo? Como se dá o surdo dentro de um ambiente que ele não tem uma comunicação efetiva? Como se dá essa relação em sala de aula? Ele acaba tendo um prejuízo nesse sentido. Nós podemos pensar que a inclusão realmente é muito boa, né? Eu preciso apoiar isso, nós apoiamos isso. É importante essa convivência com a diversidade com outras deficiências. Sendo que a maior parte das outras deficiências, elas trabalham com a língua oral. E o surdo tem uma diferença linguística. Existe a Sueli Fernandes, que também é uma pesquisadora, e ela fala que quando esse sujeito surdo ele é inserido em uma sala, ele tem um sentimento de linguagem que pode acabar tendo essa supressão de linguagem, porque ele tem esse prejuízo linguístico devido à sua diferença linguística. Isso pode trazer ele alguns traumas e um prejuízo no seu desenvolvimento enquanto sujeito. Então ele precisa conviver com pessoas da mesma cultura, com seus pares linguísticos, para que ele possa ter uma autoestima adequada e assim ter uma inclusão social de fato. E ele precisa ter a sua língua de sinais como primeira língua, inclusive comunicar-se na sua língua dentro das famílias, para ter esse desenvolvimento social, por exemplo, atingindo o mestrado. A inclusão, e infelizmente nós não temos visto esse tipo de apoio. Por exemplo, nós temos a Declaração de Salamanca, que coloca todas as pessoas tendo que ter esse movimento de inclusão, mas não é desse jeito que funciona apenas. É preciso que haja uma compreensão desse sujeito surdo, de uma identidade, de uma cultura, para que ele possa ter sim essa fluência e sim se sentir de uma maneira mais prazerosa nesse momento educativo. Carlos Scliar, ele também fala em relação ao sujeito surdo e a sua experiência visual, em que através dessa experiência visual ele consegue ter sim uma adaptação e ele consegue sim ter um desenvolvimento eficaz. O surdo é um sujeito visual. Muitas pessoas pensam que o surdo consegue se desenvolver a partir do meio auditivo e não é. Não é a partir desse canal auditivo, mas sim pelo canal visual, que é por onde ele consegue a sua identidade, a sua cultura. Há vários doutores, há vários mestres do meio acadêmico que pesquisam sobre isso, mas infelizmente nas escolas não tem quem conheça essa prática, então é preciso que haja essa pesquisa. Na verdade, é feita as decisões sem mesmo consultar essas pesquisas, e é por isso que nós vemos que os surdos têm sofrido nesse sentido. É preciso que conheçam o que é o surdo. É o tempo. Obrigada, senhor Nelson. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada pela atenção. Nós já estamos aqui falando dos nossos direitos educacionais. Quero agradecer também a mesa que está aqui. O que eu gostaria de falar para vocês é falar para os advogados, para os senadores, para os deputados estaduais e federal, para todos os que estão aqui, porque nós andamos pensando com relação a quê? Com relação ao poder, essa questão que está sendo colocada e posta, Assim, a gente gosta muito dessa questão quando se trata da inclusão, mas a gente quer focar mesmo na questão linguística do surdo, O apoio que a gente está dando ao INES, como representante do centro acadêmico, então é por isso que nós estamos aqui. Nacionalmente, nós temos aí sendo fundadas creches imensas, assim, imensidões de creches. E não está sendo colocada a questão da língua de sinais nesses locais. O ouvinte ele pode repassar essa questão, indo direto ao ensino dito regular, mas o surdo não. Então tem que ser assegurado o direito
político do surdo, o direito político linguístico do surdo, né, para o desenvolvimento desse ser. A questão da escola regular, né, e a escola especial, como está sendo colocada, onde nessas escolas até então há comunicação com surdos, e ali se utiliza mais da língua de sinais propiciando essa comunicação. E aí há um dito, né, que fala que quando a cultura ela é preservada, ela é respeitada, se há um avanço. A Ronice Mille também, a doutora Ronice Mille, ela fala que o surdo, quando ele aprende língua de sinais, ele consegue ter um acompanhamento, um cotidiano melhor na sociedade. Nessa inclusão que está sendo posta, a gente não consegue esse desenvolvimento. Capovilla também fala sobre isso, mantendo a língua de sinais como língua materna para o surdo, mantendo nas escolas para surdos, escolas com disciplinas específicas, falando sobre a questão linguística, de língua de sinais, material didático, com didática visual para o surdo, para que ele tenha desenvolvimento também na língua portuguesa. Práticas pedagógicas também, para que o surdo saiba se desenvolver na sociedade, cursos em áreas diversas, contato com a comunidade surda, para que ele consiga ter aquisição linguística, né? Avaliação de como avaliação em língua de sinais através de teleconferência, como acontece já no Letras Libras, e depois uma avaliação escrita, são passos que a gente pode ser colocados. A grade curricular sendo adaptada para o surdo, né? No caso, ter a língua de sinais com uma disciplina até extracurricular para que o surdo em casa ele consiga também adquirir esse conhecimento, a tradução dos livros que já tem postos, toda a metodologia aplicada, né, de acordo com a legislação que tem vigente, como a LTV, a Declaração de Salamanca, a Convenção dos Direitos Humanos, a Constituição de 88, todas as declarações da ONU, enfim, tudo isso a gente coloca como primordial para que se haja uma democracia e autonomia linkada aos direitos humanos da pessoa surda. Agradeço aí a atenção, porque é para o desenvolvimento. Bom dia a todos. Nesse momento é só um pouquinho aguardar a atenção de todos, por favor. Então, é um momento realmente de muita emoção, principalmente porque estamos aqui na OAB e a gente pode estar aqui lutando por esse direito. Muitos anos nós vimos esses tipos de instituições fechadas, esse tipo de discussão. É importante que a gente esteja aqui nessa discussão e que isso não pare por aqui, que não seja a primeira. Porque lei é uma coisa séria e a gente precisa estar lutando com isso e continuar nesse tipo de questão. Realmente é um momento de muita importância, de muita emoção estar aqui. Então, em relação a esse projeto que foi chamado a sociedade, de maneira geral, as pessoas que para estarem aqui e ouvindo a nossa voz. Realmente, muito obrigado a todos que acompanham a mesa e a toda essa oportunidade. Eu também tenho mais dois motivos por estar me emocionando, porque em relação a isso que eu já coloquei, e um outro momento em relação à questão do meu filho, que nasceu surdo, que agora eu estou com um filho que é surdo, e é um momento de grande emoção para mim, ter um filho surdo é uma grande felicidade. Porque eu posso agora pensar onde eu vou colocá-lo, em qual escola eu tenho pensado, eu vou colocá-lo. Onde eu posso botar esse surdo? Que modelo eu pretendo esse surdo? Ele tem uma família de surdos, né? Meu filho nasceu numa família de surdos, mas agora eu tenho essa preocupação. Então é preciso que a gente possa ter esse sangue, né, azul para se transmitir para eles. É um modelo de surdo que eu quero passar para o meu filho em relação à sua língua e ao seu mundo visual. Mas quando eu passo isso na questão familiar, onde eu posso colocá-lo na escola? Qual a escola que pode dar a ele esse momento de interação eficaz? Então eu estou preocupado com o futuro do meu filho nesse sentido. O sujeito surdo ele tem uma identidade, ele tem uma cultura, ele tem uma questão de vivências específicas. E quando a gente está numa escola inclusiva, quando a gente trabalha esse contexto da inclusão, é preciso que haja respeito, em primeiro lugar. A pessoa com deficiência, muitas vezes ela é taxada, é muitas vezes estigmatizada e é colocada para fora naturalmente. Isso nós vemos no contexto inclusivo. Mas quando a gente vai pegar, por exemplo, hoje no contexto inclusivo, uma peneira, digamos assim. A gente passa pela peneira todas as pessoas com deficiência ou não.
E se a gente for passar por essa peneira, vamos poder ter refinado todas as pessoas que trabalham com a língua oral. Mas vai sobrar uma pedrinha na peneira que não vai passar. Que pedra é essa? É o surdo. Porque ele não está de acordo ali. Ele não está misturado de uma maneira real ali. E isso, como já foi colocado, como muitas pessoas aqui já falaram, eu não estou querendo colocar isso numa questão de discriminação, não. Não que o surdo ele tem que ter um espaço só para ele, mas é preciso respeitar essa cultura visual desse sujeito. Uma escola em que o professor ele possa trabalhar com uma questão de inclusiva, mas unida com todos os alunos. Porque a gente vê muitas vezes na inclusão, os professores eles não sabem como trabalhar uma cultura de som e uma cultura visual ao mesmo tempo. Né? É possível fazer isso? Como a gente pode trabalhar nesses dois caminhos? Não tem como um professor cortar a sua língua ao meio e trabalhar em duas línguas ao mesmo tempo. Infelizmente, o tempo está esgotado. É muita sociedade. Bom dia a todos presentes. Representando a FENEIS, né, uma entidade de nível nacional, representatividade da pessoa surda. A história da inclusão é uma história antiga, né? Já por tempos a gente vem ouvindo falar sobre a inclusão. E aí a gente é mais focado no campo social. E aí a gente pensa, né? A prefeitura ela tem as suas deliberações de acordo com a sua esfera, e vem a esfera estadual, a esfera nacional. E aí a gente pensa, né? O surdo, como é que seria isso? Foi dividido em vários eixos na época na conferência. E aí a gente pensa, né? Na época do CONAI, o surdo, ele deu as suas contribuições, as suas participações sobre a questão da educação bilíngue, mas nós fomos massacrados. Literalmente, como insetos, nós fomos retirados com as nossas propostas. Os delegados votaram, nós ficamos assim, como delegados, mas a UMEC não aceitou essa questão da inclusão. Eles colocaram como uma polêmica, manipulando as pessoas que estavam lá, falando que nós somos segregacionistas, afirmando que havia segregação. E aí, todas as pessoas que estavam votando a favor, no caso com as nossas propostas, de uma hora para outra voltaram atrás e não estavam voltando mais. Nós entregamos aí, fizemos agora uma contra-proposta em cima dessa questão da segregação, mostrando que realmente o que seria essa política do bilinguismo. E aí nós colocamos, nós mostramos que existem surdos doutores, surdos mestres, e nós surdos temos o nosso direito. A gente não quer assim, a gente não quer viver nessa opressão. Nós temos já as pesquisas aí, Capovilla, várias outras pesquisas, falando sobre a Meta 4, assim, a gente tem que fazer as alterações devidas. A FENEIS já entregou algumas documentações, né, em nível nacional fizemos as colocações, pegamos, né, e é um direito nosso enquanto cidadão, enquanto ser surdo, colocar as nossas reivindicações. Não é uma questão de o surdo ineficaz ou então uma questão de piedade, não. Nós somos cidadãos e temos direitos, e por isso que a gente está aqui pleiteando por essa causa. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Pires e eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina como professor de língua de sinais. Também sou secretário do CIAPS. Eu gostaria de falar sobre duas coisas muito importantes. A primeira em relação ao aluno surdo e a segunda questão é sobre o professor. Como se dá essa relação? O aluno surdo, ele, quanto surdo, ele nasce, em geral, em uma família que ele precisa ter uma aquisição de linguagem. A doutora Ronice Miller de Quadros, ela é específica em relação a esses processos de aquisição de linguagem, diz que a língua é um sistema coletivo que se desenvolve dentro de uma sociedade. Por exemplo, uma cultura, uma sociedade que fala uma língua alemã, uma língua inglesa, uma língua indígena, ela é desenvolvida através de sistemas linguísticos desenvolvidos na sociedade. Em relação a essa vida coletiva, essa aquisição se dá através do convívio. A Meta 4 ela vai estar especificando em relação a alguns pontos, e entre eles ele fala que o sujeito surdo ele precisa ser colocado em um meio coletivo. E isso é uma das nossas propostas. É importante que nos primeiros 6 meses de vida esse surdo ele começa a ter um contato coletivo com a sua própria língua. Mas a Meta 4 diz que a partir dos 4 anos até os 17 anos é que essa criança vai começar a ter essa especialização, essa educação.
mas é preciso que a partir de 6 meses de idade ela já precise, dentro das creches, ter um contato com a língua de sinais, que possa ter um contato com essa aquisição de linguagem. Após ter uma língua formada dentro dela, que ela possa sim aprender igual a língua de sinais, ser inserida nas escolas. É preciso que esse sistema inclusive trate isso. Se a gente coloca um intérprete, por exemplo, dentro de uma sala de aula, para que adiantaria se esse aluno em casa ele fica sozinho, ele não tem contato com a família na sua língua, os pais não sabem a língua de sinais, eles não têm essa língua, como pode criar um desenvolvimento linguístico para aquela criança se a família trata apenas com a questão oral, apenas com a língua oral para aquela criança que não trabalha esse desenvolvimento dela? É importante que tenha um trabalho, sim, de oralização, mas também na sua própria língua, na língua de sinais. Os surdos, sim, eles se sentem enquanto sujeitos visuais. Essa questão do ser surdo, não adianta querer fazer um trabalho diferenciado, porque os surdos, eles trabalham com a língua de sinais, que é a língua deles, é o que constitui eles quanto sujeitos e quanto a sua subjetividade no mundo visual, em que ele adquire suas informações por meio de visuais e dá a ele esse tipo de desenvolvimento, sim, social. Uma outra questão que eu gostaria de estar abordando em relação ao MEC. O MEC ele tem uma proposta em que ele coloca a seguinte questão. Na verdade, eu gostaria também de estar fazendo uma pergunta ao MEC. Aonde o MEC ele pode estar onde o MEC favorece a aquisição de língua de sinais dessas crianças surdas nas suas propostas? Essa criança que nasce surda e a gente tem exames, por exemplo, o teste da orelhinha, assim que se descobre que aquela criança é surda, onde nós vamos encaminhar essa criança? Vai para implantá-la? Porque muitas vezes a família não tem essa informação. Por exemplo, nós temos a família do Sérgio Mármore, que tem um filho surdo agora, como ele já colocou. É uma prova ele quando o pai é surdo, e ele já conhece essa experiência, já tem a língua de sinais, ele é fluente nessa língua, ele pode trabalhar uma questão de linguística, uma questão cultural, uma questão identitária com aquele filho. Mas logo após ter essa aquisição completa, onde poderia encaminhar essa criança? Porque o MEC não tem uma proposta nesse sentido. Onde o MEC gostaria que nós colocássemos essa criança para estudar num ambiente natural? Porque ele quer simplesmente colocar num ambiente que não seja natural, apenas num tratamento audiológico. Como pode ser? Eu gostaria de estar acontecendo nesse momento e pedir, por favor, os professores. Tudo bem, nós temos professores que são formados em qualquer tipo de formação, qualquer tipo de disciplina que seja, língua portuguesa, língua inglesa, geografia, que seja. Nessa escola, é importante que ele tenha esse sentido acadêmico de como essa disciplina pode ser relacionada no desenvolvimento para aquela criança. Porque, por exemplo, nós temos o desenvolvimento da língua inglesa, os estudos acadêmicos voltados ao ensino da língua inglesa para uma segunda língua, né, para aquelas crianças que estão aprendendo. E ali tem aquele processo de aquisição. Assim também tem que ser os professores de surdos nesse sentido. Porque quando trabalham essa língua portuguesa, eles estudam, se formam academicamente para ensinar essa língua para ouvintes, mas é preciso também haja esse foco voltado, por exemplo, na hora de fazer uma prova para se trabalhar na inclusão. É importante que tenha essa questão de língua de sinais também. Essa educação voltada para surdos. É importante que a educação também seja trabalhada na língua portuguesa como segunda língua. Quando a gente trabalha, por exemplo, o professor escrevendo a língua portuguesa, ele vai colocando ponto a ponto. É importante que faça essa relação visual para os surdos, para que eles tenham uma aquisição de língua portuguesa de uma maneira mais clara e muito mais fácil para esses surdos. Porque é preciso que a língua de sinais ela possa ser desenvolvida em primeiro momento. Só isso, muito obrigado. Antes de iniciar, eu gostaria de explicar só um pouco desse atraso, porque tem a questão da tradução. Eu já há 30 anos vivencio no Instituto Nacional de Educação dos Surdos, eu vejo o índice desde da tenra-idade. E aí a gente sempre vê profissionais como ouvintes ali sendo colocados. Sempre os ouvintes que estavam ali assessorando essa questão do surpresa. Qualquer concurso, em qualquer local, o surdo ele não tem essa questão da prioridade pela questão linguística que não é dada prioridade. A prioridade não está sendo colocada, não está sendo respeitada. Então a gente precisa igualar isso aí, universalizar isso aí. O que significa essa universalização? Não é colocar uma classe abaixo da outra. A gente precisa, sim, trazer o indivíduo surdo, colocando ele no mesmo patamar de um indivíduo dito normal. O índice significa
A lei 8213, ela coloca que assim, a questão do concurso, que existe a porcentagem de 2 a 5% das vagas para pessoa com deficiência. Mas não tem uma garantia linguística para pessoa surda. Isso também é um problema. A gente falta separar isso aí também. A formação de professor, sendo ele qualquer outra função em nível escolar, precisa ter a língua de sinais. Nós temos surdos aí formados que poderiam estar ocupando essa vaga e não ocupam. Isso é um sistema covarde.